E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aguardando vocês chegarem, organizando aqui a câmera, o enquadramento. Tudo certinho? Oi, Andréia, como é que vai, minha amiga? Já temos acho que 4. Oi, Regis. Esperando mais algumas pessoas aparecerem. Como é que vocês estão, gente? Como é que tá o estado aí de espírito hoje? Boa noite para todo mundo. Bom ver vocês chegando. Aquece um pouquinho a noite da gente, né? É tão legal. Oi, Mônica. E aí, como é que tá o estado de espírito, estado geral aí de vocês, hein? Como é que estão se sentindo? Oi, Maristela. Bom te ver. Tava com saudade de te ver chegando. Acho que só me pegava depois, né? Teve umas quantas. Me lembrei que já que a Maristela chegou, queria saber de constelação. Não sei se tu chegou a acompanhar as lives anteriores, Maristela, pelo menos ao vivo, acho que não, né? Mas a gente fez uma sequência falando. Oi, Simone, hoje vai participar. Ótimo! Aproveita e escreve um pouquinho aí. Escreve as tuas impressões, né? Hoje o dia tá um dia diferente, pelo menos. Ai, eu tô me atrapalhando, gente. Estou, como é que se diz? Apertando botões aqui que dá errado, ó. Essas coisas ao vivo são assim, meio esquisitas, né? Ah, assistiu depois isso, Maristela? Tu tinha curiosidade de constelação? A gente vai falar outros temas que tem a ver também ao longo dos dias, né? Porque a gente acaba meio que misturando um pouquinho as coisas, né? Não tem como ser diferente. Sexta-feira, eu ainda não sei se vai sair a live na quinta, tá? Mas essa sexta é aniversário do Caridade, eu recebi o convite deles para fazer uma live especial para eles, né? Porque sexta-feira eles, a princípio, Caridade não tem palestra pública, mas aí a gente vai fazer no dia do aniversário. Então, sexta às 8 eu vou fazer a live lá pela página do Caridade. Oi, Ana Maria, com saudade dos grupos. Ai, é verdade, grupos de estudo. Verinha. Gente, então, como é que vocês estão aí? Hein? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tá vivendo já uma semana, pelo menos eu tô um pouco mais apreensiva essa última semana. Esses dias a gente tem tido mais notícias tristes, né? Aqui em Livramento teve um acidente bem feio no final de semana. Uma brigadiana bem querida da cidade ficou muito mal, né? Tá no UTI, teve uma das pernas amputadas, ela quebrou as 2 pernas. Depois a gente teve uma série de situações, né, tensas aqui na cidade, a gente teve um sequestro, né? Então, a gente tem vivido momentos mais tensos, mais apreensivos. Também tem tido, hoje teve um primeiro caso de morte aqui, de suspeita de Covid. Então, são coisas que vão, parece que diminuindo a nossa a nossa resistência, né, emocional, a gente vai ficando mais apreensivo, né? Semana passada também eu recebi a notícia aqui, porque eu vejo muita gente com esse negócio aí, divulgando fake news a respeito da situação de Manaus, né, que estão enterrando gente com caixão vazio. Essas notícias são antigas, gente. Vamos tomar cuidado com o que a gente posta, porque semana passada 2 colegas meus aposentados faleceram com Covid. Os dois, um faleceu na frente de uma UPA, lá não tem, deu colapso mesmo, gente, no Amazonas, tá terrível. Hoje eu tive um colega faleceu lá também. Então vamos tomar cuidado com o que a gente posta. Lá a situação tá terrível, é verdade, né? Não tem mais quem tem plano de saúde, quem não tem, não interessa. Eles não estão conseguindo atender as pessoas.
pessoas, né? Então, vamos ser mais cuidadoso. A gente entra nesse clima de disputa política, de disputa eleitoral, parece, né? Não é eleição, mas a gente tá... vocês lembram quando a gente falou dos níveis de consciência? Aí tá entrando também as lealdades invisíveis que a gente tem para pertencer a determinados grupos. Então vamos tomar muito cuidado, né? Vamos ficar antenado, vamos fazer as nossas orações, cuidar para não espalhar terror e também para não espalhar inverdade, porque a gente hoje não tem como saber o que é real e o que não é dessas notícias que nos chegam via grupos. A gente não tem, né? Então vamos ter mais sensibilidade, porque tá complicado, a gente tá criando situações muito difíceis, tá? Então, além disso, né, a gente teve uma situação essa semana que todo mundo ficou sabendo do suicídio de um ator conhecido, né? Mas existem inúmeros outros suicídios que a gente não sabe, né, gente? E foi feita muita celeuma, né? A gente se comoveu muito, muita comoção em relação à coisa, né? Também. Então, como é que tá o clima de vocês? Como é que vocês estão diante de tanta coisa, né? Eu fiquei pensando o que falar hoje, né? Vinha com uma outra ideia na cabeça e aí digo, poxa, mas a gente não é tão difícil, né? E enfrentando e aí me ocorreu da gente, quem sabe, falar um pouquinho por alto dessas questões dos nossos sentimentos, de como é que a gente administra isso. E a minha amiga Simone é ótima nisso, porque esses dias eu vi uma palestra dela sobre gerenciamento das emoções. Legal, né? Da gente tomar cuidado com o que a gente está assistindo, como isso está mexendo dentro de nós, né? Porque, falando especificamente em depressão, né? Nesta época é muito comum os quadros depressivos se agravarem, é muito comum as pessoas ansiosas ficarem mais ansiosas, quem tem transtorno de pânico fica mais. Então tudo isso acaba levando a situação a piorar, né? E aí a gente vai consumindo essas notícias, até que ponto esse tipo de coisa e esse clima está contribuindo e a gente contribui para nosso estado de ânimo, né? Até que ponto eu tô me nutrindo de coisas boas ou não, né? Crescendo para coisas boas ou não, né? Eu tô contribuindo para aumentar a desesperança e tudo mais, né? A questão da depressão mesmo, né? E sexta-feira acho que a gente vai falar mesmo nesse assunto lá dentro, mas sobre a ótica da doutrina espírita dentro da página do Caridade, né? A gente chama de depressão muita coisa, né? A gente chama de tristeza simples, né? Levar uma pessoa, no caso, ao suicídio, é uma situação de saída, né? A pessoa se encontra encurralada, de repente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ela não está enxergando para que lado ela vai, né? E às vezes tem lado, teria, se ela esperasse um pouco mais. Esses dias a gente estava assistindo, eu e os guris, e eu sugiro quem quiser assistir a série. Melhorou, voltei, o vídeo tinha dado um problema, ó. Voltou, vocês estão aí? Ó, a Nilce hoje desencarnou uma cunhada minha, irmã do meu esposo, e dou ouvir palavras boas nos conforta. Gente, então é isso, sabe? Vocês estão aí ainda? Que deu um problema na minha conexão? Me avisem. A gente tá assistindo, eu e o Regis e as crianças, uma série da Netflix que chama Anne with Annie, né? E ela traz muitas coisas legais pra gente conversar, porque é uma história de uma menina uma órfã, né, que foi adotada por um casal, e aí muitas coisas acontecem dentro da série. E uma das coisas, teve um momento que eles ficaram sem condição financeira, sem dinheiro, né?
por conta de uma situação lá que o como é que é o nome dele? Agora eu não me lembro, mas que o que adotou ela, né, o irmão, fez um negócio mal feito lá e aí eles ficaram sem. Ele não estava vendo saída e ele pensou em se matar, né? E ele quase se matou e a série mostra isso de um jeito não muito direto, quer dizer, até é direto, né? Mas os meus guris estão assistindo, a Esther e o Arthur, e eles estão gostando. E aí a gente começa muito sobre esses temas, né? Então, a situação depois se resolveu, rapidamente se resolveu, inclusive. Mas ali mostra claramente o desespero dele, que ele não pensou, ele não pensava em nenhum momento que aquilo ali podia passar, que poderiam haver alternativas, que teria possibilidade. Ele não pensa na falta que ele vai fazer para a própria Anne, que ele ama ela, né? E para a irmã, ele não pensa em nada. Ele se entrega àquela necessidade, aquele desespero, aquele movimento para a morte, e quem estuda psicologia aí percebe que é uma pulsão de morte, né? E dentro da constelação a gente vê esse movimento em direção à morte. Ele se entrega a isso. Só que, claro, na hora H ali acontece algo que impede, né? Que entrou uma pessoa dentro do ambiente e aí ele não fez. E é tão impressionante, assim, ó, como depois disso a vida dele muda. Então, às vezes, é um momento de desespero, né? E depois poderia ter tido uma saída. Só que a pessoa não tá enxergando. Ela tá tão mergulhada dentro da dor dela que ela não enxerga. E aí a gente percebe a falta de fé, né? O próprio materialismo agindo muito forte, né? Falta de fé no futuro, né? Falta de esperança, as crenças materialistas todas que nos estimulam a isso. E dentro da constelação tem uma visão que coloca ali, ó, que normalmente a depressão ai meu Deus, tá relacionada com a recusa em aceitar o que a vida oferece. Olha que interessante isso, né? E aí eu tô lendo um trechinho da parte da simetria oculta do amor, eu já falei nesse livro para vocês, né? E ali ele diz o seguinte, ó, que a recusa em aceitar o que a vida oferece desenvolve-se primeiro no relacionamento com um dos pais ou com ambos. E mais tarde transfere-se para outros relacionamentos e para as boas coisas do mundo, né? Então, muitas vezes a gente percebe nos movimentos da constelação que a pessoa com depressão, ela não tomou a vida, né? E da onde vem a vida? Mãe e pai. O primeiro movimento em relação à mãe, normalmente, no fenômeno se percebe que a pessoa se recusa a tomar a mãe, por várias razões, né? Várias razões. E às vezes está relacionado em não tomar o pai também. E outras vezes não tomar nenhum dos dois, o que é pior, né? E aí essa recusa, ela vai se transferindo, né? Como eu não tomei a minha mãe nem meu pai, o que acontece? O que eles me deram foi insuficiente ou eu não queria desse jeito. Eu transfiro isso para os outros relacionamentos. Então, nada passa a ser satisfatório. A vida não é satisfatória. Eu não recebo as coisas boas da vida. Entende? E esse movimento é muito intenso no deprimido. Ele tem, é como se tivesse um óculos, sabe? Que só olha o que deu errado. A pessoa só enxerga. Pode estar acontecendo um monte de coisa boa, mas ela vai olhar com aquele viés distorcido, porque faltou aquele movimento primeiro, em direção à mãe, em direção ao pai, né? Pode pensar, mas tem outras, né? Mas na constelação, o que a gente vê no fenômeno, na observação, é isso, né? Então,
Gente, ninguém comenta nada, socorro. Eu quero comentários. Eu quero comentários de vocês, né? Então, olha, a Esther, a maior parte dos suicidas não quer morrer, quer calar a dor. É muito cruel fazer julgamentos. A dor não dá espaço para nada mais. Exatamente, Esther. A dor é tão intensa que a pessoa quer acabar com ela. Ela não tá pensando em outras coisas, né? Ela só quer acabar com isso. Há outras situações, né? E para quem entende que a vida segue, né? É uma decepção, né? Porque a vida vai continuar de alguma outra forma, né? Mas essa parte aí a gente vai... Vamos pensar um pouquinho assim, ó, sobre a pessoa que convive com o deprimido, tá? Que isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Esses dias eu tenho visto muita gente com vários tipos de postagens, assim, esteja disponível, cuide do amiguinho deprimido. Olha, Marcinha, as pessoas com depressão enxergam tudo em cinza, não enxergam o colorido da vida, né? Exatamente, tu tem um óculos nublado, né? Eu vejo muito, tanto, Nicole, tanto suicídio quanto egoísmo não se originam no egoísmo. O suicida não pensa em mais ninguém, isso é real. Porque se ele pensasse, talvez ele parasse. Mas às vezes é um impulso, né, gente? É o momento da dor intensa. E aí quando tu não tem outros alicerces fortes, né, tu não há o que te pare. É o momento aquele de desesperança, sabe, o agudo, né? Às vezes, quem tá deprimido, um dos momentos mais difíceis, né? É quando a pessoa começa a melhorar, né? Porque há o deprimido em relação ao egoísmo, que é isso que você está dizendo, né, Nicole? Porque daí a pessoa às vezes tem o plano de suicídio, mas ela não faz porque ela tá apática em função da depressão, né? Aí ela ganha uma coragenzinha, vai lá e faz. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não, que eu falei coragem, né? Não relacionar com coragem, porque de certa forma também é uma fuga, né? É uma fuga da vida, uma fuga da minha... daquilo, né? É um abafamento, mas a gente não pode julgar de forma nenhuma, porque a gente não sabe o que tá passando de verdade. O que tá acontecendo ali, né? E aí, pra pessoa que tá junto, é muito difícil. Ó, Karina, uma vez uma paciente que estava passando por depressão me dizia que a dor era uma ferida na alma, me fez pensar. Marcinha, não é fácil conviver com quem tem depressão, a gente tem que cuidar muito para não se deixar afetar, se manter bem e firme, até para ajudar a pessoa deprimida. Marcinha, isso é um fundamental a pessoa se cuidar, sabe? Eu gostaria muito que um dia alguém tivesse. E na verdade me disseram, assim, ó, a minha mãe tem depressão. A depressão nem sempre ela é uma doença isolada, gente, tá? Porque depressão às vezes é sintoma de outra doença, tá? Então muitas doenças mentais têm a depressão como um sintoma. A pessoa tem outra coisa e a depressão é... No caso da mãe, ela tem uma outra doença e um dos é depressão, o outro sintoma dela é um embotamento afetivo em relação ao um dos espectros do autismo. Então, vocês imaginem, e as pessoas, né, sempre diziam assim, ela tem temperamento difícil. Olhem se as pessoas que têm temperamento difícil não estão doentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de dizer fulaninho tem temperamento difícil. Às vezes é uma doença, tá? E aí, naquela época, no caso da mãe, como era muito vergonhoso, né? Então, meio que a coisa ficou acobertada. Então, ninguém dizia, ela é doente, ela tem depressão. Mas a depressão era só um sintoma de outras coisas que ela tinha. Então, assim, ó, e tu conviver com uma pessoa com depressão,
ou com outra doença mental, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria que alguém tivesse me dito um dia, isso que eu vou dizer agora para vocês, tá? A gente não tem culpa. Quem convive não tem culpa. Não pode fazer nada. Entende? Porque a gente cria a ilusão que se eu fizer alguma coisa, eu vou tirar o outro do problema. Eu vou salvar o outro. Sou eu que tenho que fazer algo. Não, não há o que fazer às vezes. Porque tu pode estar ali, tu pode oferecer de vez em quando a tua atenção, tu pode ter a tua paciência, tu pode ter a compreensão do problema, mas tu precisa cuidar de ti. Porque senão tu vai adoecer junto. Ó, o que a Esther disse? A dor não permite que ele pense, ele se sente vazio e incapaz de dar qualquer coisa aos outros. Exatamente, não vê nada, não consegue ver os esforços para fazer coisas como tomar um banho, lidar com coisas corriqueiras da vida são muito difíceis, exigem demais. E aí esses dias, isso que a Esther falou é perfeito, mas esses dias eu vi um comentário de uma pessoa e eu até fui chata com a pessoa, sabe? A pessoa botou uma frase no Facebook, depois eu pensei, ai Ana, tu foi lá, né? O pessoal colocou uma coisa assim, ó, esteja sempre com depressão. E aí, né, antes da cabeça pensar, os dedos agiram. Aí eu fui lá e disse assim, a pessoa que tá sempre disponível adoece, né? E aí depois eu peguei e apaguei meu comentário, mas a pessoa já tinha lido o meu comentário e apagou o post dela, né? Diga, ai, ai, ai. Mas é que é verdade, sabe? Porque assim, ó, a gente não pode abdicar completamente da nossa vida. E às vezes isso é exigido de quem convive com um deprimido. E aí tu adoece e tu deprime também, né? Olha, o Regis está sugerindo um livro, esse livro eu já li. Esse livro é muito... Eu já li trechinhos, não li todo, porque ele é grandão. O livro Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, é muito bom, vale ler. Exatamente, Regis. Inclusive, nesse livro, ele fala... deixa eu ver aqui. Ele fala que depressão não é falta de alegria, é falta de vitalidade. Olha só, tem a ver com isso que o autor é o Andrew Solomon, ele é um norte-americano e ele tem depressão. E ele diz exatamente isso, não é falta de alegria, é falta de vitalidade. Tem tudo a ver com o que o Bert coloca aí, que a pessoa se recusa a tomar a vida, né? E, inclusive, lembra quando eu falei para vocês que sobre a agressividade, parará, que o desequilíbrio da energia masculina levava à agressividade? Pois é, o desequilíbrio da energia feminina tende a levar à depressão, porque a pessoa vai se recolhendo, né? Ela vai para dentro e não olha mais, né, para nada. Então, mas essa coisa da falta da vitalidade é importante. Tomar a vida, receber a vida, te enche, te nutre, né? E a partir daí tu consegue viver. Porque se tu não toma vida, tu não vive. Tu vai sobrevivendo. Tu vai arrastando os dias. E aí os dias se tornam pesados, são fardos. E tem várias maneiras de manifestar esse peso, né? A gente conhece a apatia, a gente conhece várias formas, né? Essa coisa, mas às vezes a pessoa irritada, ela tá com depressão também. E a gente olha e pensa assim, ela briga com todo mundo, mas é porque ela tá insatisfeita. Insatisfação, né, faz com que a pessoa se irrite. Ela já tá irritada, aí chega um lá, aí pronto, a pessoa brigou. Então, às vezes, pode ser... É muito complexo, é muito importante que a gente se cuide,
né? A gente também precisa entender que tem limites para nossa ajuda e que a pessoa precisa fazer algo. Não sou eu não tenho esse poder de tirar o outro. Eu posso até oferecer alternativas, estar disponível para o outro, mas se eu estiver integralmente disponível para o outro, eu não estou disponível para minha vida. Vocês percebem isso, né? Olha, Denise, falta de vitalidade, adorei a definição, é isso mesmo. Pois é, mas para ganhar vitalidade, tem que tomar a vida, gente. Tem que tomar a vida. Essa é a mãe certa para mim. Este é o pai certo para mim, né? Ó, ai, Esther, amei esse teu comentário. A disposição permanente às vezes é uma forma de fugir da própria vida. Me distraio das minhas questões cuidando dos outros. Não quer dizer que eu seja saudável. Então, dizer não ao outro é dizer sim para si mesmo muitas vezes. Perfeito, Esther. Sabe, eu demorei muito tempo para assimilar isso. E não vou dizer que eu tenho assimilado totalmente. Porque a gente fica falando aqui, gente, parece que quem tá falando sabe tudo e faz tudo certo e tem uma vida. Não! A gente enfia o pé na jaca, de vez em quando dá uma surtada. Tem que também fazer esses movimentos de tomar, de não julgar, de incluir, sabe? É só porque a gente tem um pouquinho de leitura, né? Não quer dizer que a gente. Então, isso tem que sair daqui e entrar aqui. Mas isso que a Esther disse, assim, ó, foi um tapa assim, ó, na minha cara muitas vezes. Porque uma estratégia de sobrevivência, né? Eu não olho para as minhas dores e eu vou fazer 200 coisas por aí. Eu saio por aí e me envolvo ou no excesso de trabalho, muito workaholic, não é workaholic porque está se distraindo das suas questões, porque não consegue administrar sua vida, suas coisas. Então ele foge, né? Ou no jogo, né? Ou eu vou pra festa e festa e festa, ou entende? Para qualquer coisa. Ou até mesmo trabalho voluntário. Até mesmo trabalho bonito dentro de uma entidade de assistência, qualquer que seja, quando eu vivo o tempo todo para isso e quero só isso, quando eu tô fugindo da minha casa, quando eu tô fugindo das minhas relações, e quando eu acho que eu fazer tudo para o outro vai me garantir de repente um lugarzinho no céu, né? Ou uma situação melhor, porque às vezes eu tô ligada no outro mundo. Eu quero ser boa agora, porque depois no outro mundo tudo vai ser melhor. Mas o mundo é aqui, né? Para quem é reencarnacionista, por exemplo, ó, não adianta tu fazer tudo para todos e tu não resolver as tuas questões, vai voltar. Ah, mas eu atendi não sei quantas pessoas. Não interessa. Fez o teu trabalho de evolução pessoal. Que bom que tu atendeu, isso te ajudou, te amparou, ajudou aquelas pessoas, foi ótimo para elas. Mas junto com isso, a gente não precisa deixar de fazer, não precisa deixar de se doar, né? Mas junto com isso precisa vir o meu trabalho com as minhas questões. Né? Não dá para fugir do mundo, de mim mesma. Ó, Esther, é difícil dizer não. Eu tenho sérios problemas para dizer não. Eu também tenho sérios problemas para dizer não, porque não significa desagradar, né? E aí, quando eu desagrado, eu tô sujeito a que o outro não goste mais de mim. Vê como a gente é, né? Eu preciso daquilo, né? Mas na verdade não preciso daquilo. Às vezes eu preciso ser autêntica, né? Sim. E às vezes o não estar disponível para o outro faz com que o outro arrume elementos, né? Às vezes eu enfraqueço o outro. A gente já falou aqui, né? Do olhar com pena pro outro. Tu enfraquece o outro, né? Porque de repente eu tô lá, eu vejo a pessoa e penso, coitadinha, ela não vai dar conta. A gente tem força, tem a força
da própria pessoa, tem a força do sistema familiar dela que fez com que ela chegasse até aqui, né? Tem a força, as forças espirituais que amparam a nós todos. Então a pessoa tem, eu preciso acreditar na força da pessoa e olhar para ela confiando na força dela. A pior coisa, por exemplo, para mim, é uma lembrança clara, né? Acho que eu já contei isso para vocês, não vou falar de novo. Eu tô cortando as palavras coitadinho, pobrezinho, né? Às vezes eu caio e falo de novo, mas quando eu quebrei os dois braços, as pessoas chegavam para mim, olhavam e diziam, coitada, pobrezinha, que horror! Não dava em nada, né? Muito pelo contrário, colocando para baixo, entende? Imagina tu quer ajudar uma coisinha de ti. Não ajuda, gente. Vamos achar outras coisas para dizer, né? Olha, Nicole, como dizer não sem ferir o outro? Aí eu me firo, Nicole? Quer dizer que eu preciso dizer sim o tempo todo para não ferir o outro? O outro precisa saber lidar com limites. Eu preciso cuidar do outro ou eu preciso cuidar de mim? Isso também é importante, porque quem não sabe dizer não também tem dificuldade de ouvir não, né? A gente se choca quando a pessoa diz não. É que a gente viajou de um assunto para outro hoje, né, Lidiane? Agimos pelo outro como se ele fosse incapaz. E se não fazemos, parece que não estamos fazendo tudo o que poderíamos. É verdade, Lidiane, mas a gente precisa dar instrumentos para que o outro cresça. Quer dizer, isso também não cabe a nós, né? A gente dar instrumento para o outro crescer. Olha só como eu já falei uma bobagem. Mas a gente precisa confiar que o outro tem os instrumentos, né? O outro tem todos os instrumentos para crescer. O outro, sabe aquele papo de que ninguém tem um fardo mais pesado do que aquilo que ele pode carregar? É isso mesmo. E aí eu pego e vou lá carregar o fardo do outro e peço. Olha, Karine, mal sabia uma corajosa que tu é. Ah, Karina, né? Mas tu também me fez passar poucas e boas, né? Vamos combinar que essa fisioterapeuta me fez sentir coisas horríveis. Mas, enfim, gente, sabe? A gente precisa começar a fazer esse movimento de retorno para nós mesmos, para resolver as nossas coisas. Quem convive com uma pessoa deprimida, cuide-se. Esteja quando for necessário. Não viva 100% em função do outro. A gente precisa ter as nossas coisas, a nossa vida, né? E também entender assim, ó, principalmente olha a questão da ordem, né? Vocês lembram quando eu falei filho? Te mantém na tua posição de filho, né? Não queira ser pai dos teus pais, né? Tu que precisou deles, tu que precisa deles. Entenda que há limites para tua ação, né? E que tu não vai conseguir salvar ninguém se tu também estiver completa. Aliás, não vai salvar ninguém nunca, mas a gente pode oferecer ajuda se a gente estiver inteiro. Às vezes a gente se irrita com as pessoas porque a gente não se cuida, né? E aí, olha, Esther, eu aprendi a dizer não sem dizer não. Olha que lindo! Eu digo que acredito na capacidade da pessoa, que tenho certeza que ela pode. Mudo de assunto e vou saindo fora. É uma, né? Mas a gente também tem que achar. Às vezes é possível dizer sim, às vezes não. A gente tem que saber. Olha, Karina, valeu a pena para te reconhecer também. E a gente percebe assim, ó, quando a gente vai extrapolando nossos limites, né? A gente precisa ficar ligado nisso, os limites. Os limites e o cuidado com a nossa saúde mental. Quando a gente está em situações que a gente não vê saída, vamos esperar. Vai aparecer. Vai surgir algo. A gente... né? Mas é claro que o sol
brilhar amanhã, né? Isso é dos Legião, acho que é. Hoje faleceu um dos Titãs, né? Falou na música, lembrei dele agora também. Então, a aceitação da vida como ela é importante, das circunstâncias que a gente está sendo colocado também. Eu gostaria de